Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bem, a nossa aula de hoje, ainda sobre o capítulo Equações Polinomiais do segundo grau, vamos tratar agora das relações entre os coeficientes e raízes, tá? Então, peço a vocês que acompanhem comigo aí, com o livro aberto, nas páginas 43 até a 46. É importante também, gente, que vocês estejam aí com o caderno, fazendo anotações, tá? Então, a gente vai resolver aqui alguns exemplos e vou explicar passo a passo como é que acontece essa relação entre os coeficientes. Tranquilo? Então, vamos lá. Bem, a relação entre os coeficientes, tá? De uma raiz da equação, então vamos precisar da seguinte situação. A gente precisa da equação de segundo grau e o objetivo aqui é a relação entre as raízes, ou seja, os valores que a gente encontra para x, o x1 e o x2, tá? Sejam x1 e x2 as raízes de uma equação do segundo grau, tá? Para a diferente de zero. Observação, esse A diferente de zero, gente, é porque na equação de segundo grau, pensa aí se o A for zero. Se ele for zero, ao multiplicar por x ao quadrado, vai zerar essa parte da equação. E zerando isso daqui, ela deixa de ser uma equação de segundo grau. Então, é importante essa informação de que o A, o coeficiente A, deve ser diferente de zero. Então, através da fórmula de Bhaskara, nós temos o seguinte. Então, veja bem, a fórmula de Bhaskara a gente aprendeu dessa forma, tá? Que é o menos b mais ou menos a raiz do b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Em que essa raiz do b ao quadrado menos 4ac é o nosso discriminante delta. E sabemos que nós vamos ter dois valores para x. Nós vamos ter a soma e a diferença. Então, trabalhando essa fórmula aqui separadamente para cada uma das raízes, tá? Já que vamos encontrar duas, então nós vamos ter aqui, ó, simplificando a fórmula. Então, ao invés de colocar toda a fórmula de delta, resolvi colocar aqui somente o discriminante, tá? Então, vamos ter aqui a soma e a diferença. As duas raízes aí que a gente vai precisar para fazer essa relação entre os coeficientes. Tranquilo? Muito bem. Então, para a relação entre os coeficientes e as raízes, nós vamos precisar aqui da soma das raízes e do produto das raízes. Então, como que a gente vai encontrar uma fórmula que representa a soma das raízes e o produto? Vamos começar pela soma das raízes. Então, olha só, eu vou precisar aqui do x1 mais o x2, tá? Então, eu coloquei aqui a fórmula do x1, que é a parte positiva lá da minha fórmula de Bhaskara, e coloquei aqui o x2, que é a parte negativa, tá? Então, vamos olhar aqui para essas frações e ver o que podemos resolver, tá? No denominador das minhas frações, eu tenho denominadores iguais, então eu vou só repetir. E aqui, essa parte de cima, eu vou poder calcular os termos que são semelhantes. Fica assim, ó, x1 mais x2, então, ó, o coeficiente ao repetir, aí coloquei aqui, ó, menos b mais a raiz de delta, é o que está aqui no nosso primeiro numerador. E aqui, menos b menos raiz de delta. Foi feito aqui, ó, o jogo de sinal, tá? Esse mais com esse menos fica menos, esse mais com esse menos fica menos. Então, basta transcrever a situação para cá. Vamos observar aqui esse nosso numerador. Veja bem, eu tenho termos semelhantes aqui. Eu tenho menos b com menos b, mais raiz de delta, menos raiz de delta. Então, eu vou poder fazer aqui algumas considerações. Ó, mais raiz de delta com menos raiz de delta, isso aqui vai dar zero. Então, eu vou poder cancelar isso aqui, ó. Vou cancelar essa primeira parte. O meu objetivo é simplificar essa fórmula, tá? E aí, resolvendo, o menos b, já que eu não posso cortar, digamos assim, porque os sinais são iguais, então eu vou usar a regra dos sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, a gente chega nesse resultado, tá? Menos b com menos b, menos 2b. E aí, o 2a continua aí na nossa fração, no denominador, sem a gente precisar mexer nele. Agora, observa para essa situação. Eu vou ter aqui a multiplicação, né? 2 vezes b e 2 vezes a. 2 dividido por 2, isso aqui vai dar 1, né? Então, eu vou poder cancelar aqui
é esse meu coeficiente 2. E aí, o que sobrou para a soma das nossas raízes foi o b sobre a, menos b sobre a. Então, aqui é a formulazinha que a gente vai precisar trabalhar aí da soma das raízes. Então, simplificamos, ó, pela fórmula de Bhaskara, tá? Todo o processo, chegamos a esse resultado. Entenderam? Muito bem. Vamos agora ao produto das raízes. Então, olha só, eu vou pegar os resultados lá das duas raízes pela fórmula de Bhaskara e vou multiplicar o x1 pelo x2. Assim, x1 vezes x2. Quem é x1? É a formulazinha lá com o positivo. Quem é o x2? É a mesma formulazinha, só que com o negativo. Então, para resolver isso aqui, gente, a gente vai trabalhar a distributiva aqui, ó. Menos b vezes menos b, depois menos b vezes menos raiz de delta, e aí vamos fazer a distributiva nesse processo. Fica assim, ó. Então, ó, vamos aqui detalhadamente. Menos b vezes menos b dá menos b ao quadrado. Então, eu fiz essa distributiva aqui, ó. Menos b vezes menos b. Agora, eu vou fazer menos b vezes menos delta. Aí, olha só. Os sinais aqui, ó, menos com menos fica mais. Então, menos b vezes a raiz de delta fica b vezes raiz de delta. Tranquilo? Agora aqui, ó, raiz de delta vezes menos b. Mais com menos, menos. Então, fica b raiz de delta. E aqui a outra distributiva, ó. Raiz de delta vezes a raiz de delta. Fica raiz de delta ao quadrado. E aqui mais com mais ficou menos. Então, aqui é fazer o processo da distributiva desses valores. Tranquilo? Muito bem. Daí, a parte de baixo, 2a vezes 2a, 2a ao quadrado, tá? Então, vamos observar aqui o nosso numerador dessa fração. Perceba que eu tenho fatores iguais aqui com sinais diferentes. Então, isso aqui vai dar zero, né? B vezes delta, a raiz de delta, menos B vezes a raiz de delta, isso dá zero. Então, cancelei isso aqui. Aí, veja só, no menos B ao quadrado, eu sei que todo número, quando ele é elevado a um expoente par, o resultado vai ficar positivo, tá? Então, escrevendo a situação aqui, e mais um detalhe, tá? Aqui eu tenho uma raiz quadrada elevada ao expoente 2. Então, nesse processo aqui, ó, eu posso cancelar a potência com o índice da minha raiz, tá? Já resolvemos bastante exercícios envolvendo esses cortes, por isso que eu já estou trabalhando dessa maneira mais rápida, tá? Então, fica assim a nossa expressão. B ao quadrado menos delta, né? Aqui sobrou só o delta. Aí aqui, ó, 2a elevado a 2, 2 elevado a 2 fica 4. A elevado a 2, 4a. Então, chegamos aqui, olha como está simplificando. A gente começa com uma expressão um pouco grande, mas vocês vão vendo que vai simplificando a nossa solução. Então, agora vamos fazer o seguinte. No lugar do meu símbolozinho delta, eu vou colocar o discriminante, tá? Eu vou colocar o valor de delta, tá? Então, fica assim. Menos b menos. Aí, no lugar de delta, eu coloquei o valor dele, ó. Dividido por 4a ao quadrado, tá? Então, resolvendo isso aqui, fazendo o jogo de sinal, nós vamos ter menos b, aí, ó, menos com mais, menos b ao quadrado, menos com menos, mais 4ac, dividido por 4a. E aí, a gente chega nessa observação aqui, ó, que eu tenho a diferença aqui, b ao quadrado menos b ao quadrado. Então, isso aqui vai dar zero. Então, eu posso eliminar. Sobrou o que aí da minha equação? Sobrou 4ac dividido por 4a. Como aqui eu tenho as multiplicações, então 4 dividido por 4 vai dar 1. Esse a aqui eu vou eliminar com um desses a's. Por quê? Porque a ao quadrado é a vezes a, tá? E ainda sobra um a aqui no denominador, tá? Então, o que é que restou da nossa equação? Apenas no numerador a letrinha C e no denominador, tá? Ainda ficou um A da minha potência. Então, chegamos aí ao produto das raízes. Então, x1 vezes x2 é o mesmo que C sobre A.
Tranquilo? Então, aí essas são as demonstrações para que vocês possam entender como que se chega nessas fórmulas, tá? Resumindo aí, essa relação entre os coeficientes é chamada, também conhecida como relação de Girard, tá? Girard, está aqui a imagem dele, ele é um matemático francês que desenvolveu essa relação para resolver alguns probleminhas matemáticos, tá? Então, a soma das raízes é determinado por menos b sobre a e o produto das raízes é determinado por c sobre a. É conhecida aí a nossa equação na sua forma completa, tá? Aqui é um B, tá, gente? Deixa eu corrigir aqui, perdão. Aqui, ó, é B, tá? Só arrumando. Então, na nossa equação, na sua forma completa, você tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Como também, agora, apresentada aí a relação de Girard, nós vamos ter que o termo que depende aqui, ó, somente de x, que é o b, vai ser justamente a soma das raízes. Então, por isso que tem um S aqui. E o termo c vai ser justamente o produto das raízes, tá? Então, aqui, essa relação aqui, essa fórmulazinha, a gente já viu em nossas aulas, tá? A da soma e do produto, que é considerado por essas relações, tá? Então, aqui, ó, esse B e esse A é justamente o B e o A da nossa fórmula aqui, e o C e o letrinha A também. Então, a gente vai usar isso em alguns exemplos. Vamos entender. Bom, então aqui eu tenho o primeiro exemplo, que diz o seguinte. Na equação x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero, encontre x1 e x2 utilizando a relação da soma das raízes e sabendo que menos 5x1 é igual a x2. Bem, então olha só, eu observei aqui, ó, essa palavra soma das raízes, essa frasezinha, ou seja, eu vou usar a formulazinha da soma das raízes. Vamos escrever ela aqui. Essa foi a formulazinha que a gente chegou, né? Fazendo todo aquele processo daqueles cálculos. Chegamos a essa fórmula. Então, vamos usar ela. Veja bem, eu preciso encontrar x1 e x2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui nessa fórmula de informação que eu tenho. Então, vamos separar aqui na nossa equação de segundo grau quem é A, quem é B e quem é C. Então, tá aqui. O A é igual a 1, quando não aparece, vocês sabem que é 1. O B é igual a 4, ó, o termo que depende de x é 4, e C é igual a 5. Agora, vamos aplicar isso na nossa fórmula, tá? Ó, nós vamos ter o seguinte. Aplicando aqui na nossa fórmula, quem é B? Então, vou colocar aqui menos B, já vi lá que é 4, sobre A. Quem é A é 1. Pronto. Então, eu sei aí que a soma de x1 mais x2, tá? Vai ser igual... Aí, fazendo essa operação aqui, ó, essa operação que eu substituí os valores, no lugar de B, coloquei 4, que é o que a gente tem. No lugar de A coloquei 1, tá? E resolvendo isso aqui, menos 4 sobre 1 vai dar menos 4, né? Então, x1 mais x2 dá menos 4. Pronto. Aí, nós temos a informação lá na questão de que x2 é igual a menos 5 vezes x1. Então, nessa equação aqui, no lugar de x2, eu vou colocar menos 5 vezes x1. Então, vamos lá. Vou repetir aqui o x1, tá? Mais, aí vou abrir um parênteses aqui por conta do jogo de sinal, menos 5x1. Fechou aqui, vai ser igual a menos 4. Trabalhando aqui o jogo de sinal, então eu vou ter que o x1 mais com menos 5x1 vai ser igual a 4. Bom, observem aí que eu vou ter valores com o mesmo
com a mesma letrinha, né? Aqui, ó, x1 e x1. Então, quando eu tenho fatores iguais, eu posso fazer a minha operação. Então, x1 menos 5x, isso daqui vai dar menos 4, né? Então, aqui vai ficar menos 4x1 vai ser igual, que é menos, tá? A menos 4. E aí, como esse valor, o objetivo é isolar x1, a minha variável, então menos 4 vai passar dividindo, né? Pois ele está multiplicando. Então, x1, tá? Vai ser igual a menos 4 sobre menos 4. E aí, chegamos ao nosso resultado para x1, pois x1 vai ser igual a menos 4 dividido por 4, isso aqui vai dar 1. Tranquilo? Então, encontramos aí o valor para x1. E o objetivo da questão é encontrar x1 e x2, tá? Agora, vamos encontrar o x2. Existem duas maneiras para você encontrar o x2. Tanto eu posso aplicar nessa fórmula aqui, ó, ou seja, no lugar de x1 eu coloco 1 e aí determino o x2. Ou eu uso a formulazinha apresentada aqui na nossa questão, tá? No lugar desse x1, eu coloco o valor que eu encontrei e aí encontro o x2. Então, vamos usar essa fórmula que é dada na questão, tá? Então, vai ficar assim. Menos 5x. X não, perdão. Aqui eu vou colocar o valor, tá? Já vou colocar direto. Ó. Deixa eu apagar aqui, tá? Então, já vou colocar o valor direto. x1 vale 1, então menos 5 vezes 1 vai ser igual a x2. Então, vocês sabem que todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo? Então, menos 5 vezes 1 vai dar menos 5. Então, x2 é igual a menos 5. Então, eu vou pôr o resultado aqui, tá? Isso implica que x2 vai ser igual a menos 5. Então, aplicando aí a relação, tá? De Girard. Eita, peraí, um momentinho. Pronto, apagou. Pronto, tá aqui. Aplicando aí a relação de Girard, encontramos aí o que a questão pediu, que eram os valores de x1 e x2. Tranquilo? Muito bem. Vamos aqui para um segundo exemplo, tá? Então, olha só. Nós temos o seguinte. Na equação x² mais bx menos 2 igual a 0, calcule b, sabendo que suas raízes são x1 igual a 2 e x2 igual a menos 1. Bom, aqui eu não vou precisar encontrar o x1 e o x2, como foi no exemplo anterior, e sim o valor de b, tá? Então, o que é que eu vou precisar aqui? Se o b está no lugar aqui, ó, lembra que aqui é a soma e o termo c é o produto, então se b está no lugar da soma, então eu vou usar a relação da soma das raízes, tá? Então, vamos aqui determinar quem? Nessa equação aqui, quem é A, quem é B e quem é C. Então, nós temos A igual a 1, B igual a B, né? Nós não sabemos, vamos descobrir. E C igual a menos 2. Tranquilo? Então, vamos aplicar aqui na nossa fórmula. Ó, no lugar de x1 e no lugar de x2, eu vou colocar os valores que foi dado pela questão, tá? Então, vamos fazer assim, ó. No lugar de x1, 2, né? Mais, no lugar de x2 é menos 1. Então, eu vou abrir o parênteses aqui e vou colocar menos 1. Fechou. Vai ser igual a menos b. B eu não sei quem é, o que eu vou descobrir, então eu vou repetir, dividido por A. Quem é A? A é igual a 1, tá? Então, aqui eu vou fazer o jogo de sinal, ó. 2 mais com menos, menos 1, vai ser igual menos b dividido por 1, menos b, tá? Então,
calculando aqui agora os nossos valores, tá? 2 menos 1 dá 1, né? Igual a menos B. Então, multiplicando aqui por menos 1, os dois lados da minha igualdade, nós vamos chegar à solução que B é igual a menos 1. Tranquilo? Entenderam? Então, tá aqui o nosso resultado, aplicando aí mais uma vez a relação, ok? Entenderam? Muito bem. Vamos ao nosso terceiro exemplo. Aqui nesse terceiro exemplo, já pede para encontrar a soma e o produto, ó. Determine a soma e o produto das raízes da equação. Então, é dada a equação 10x² mais x menos 2 igual a 0. Vamos encontrar a soma e o produto. Já que vamos trabalhar com a relação dos coeficientes, então vamos trazer aqui as nossas fórmulas, tá? Temos a soma e o produto, tá? Então, vamos aqui na nossa equação determinar quem são A, B e C, os coeficientes numéricos da nossa equação de segundo grau. Então, eu tenho que A é igual a 10, B é igual a 1 e C é igual a menos 2. Então, se eu preciso encontrar o produto, a soma e o produto entre eles, então eu vou só aplicar na minha fórmula, ó. Vamos encontrar aqui a soma. Então, no lugar de B eu vou pôr 1, no lugar de A eu vou pôr 10. Então, resolvendo aqui, ó, vai ficar menos quem é B é 1 sobre quem é A é 10. Pronto. Cheguei nessa fração, entendi que não é possível fazer uma divisão exata, tá? Então, a gente pode deixar na fração. Resolvemos. Agora, vamos encontrar o produto, que é justamente x1 vezes x2, ou aplicar aqui nessa fórmula, C sobre A. Quem é C? C é menos 2. Quem é A é 10. Então, vamos aqui escrever, tá? Ó, o C é menos 2, tá? Sobre A, que é 10. Nesse caso aqui dessa minha fração, eu não posso dividir, mas eu posso deixar na fórmula irredutível. Então, eu vou dividir aqui por 2, tá? Para a gente estar simplificando aí a fração. Então, o resultado fica menos 1, 2 dividido por 2, 1, sobre 10 dividido por 2, 5. Então, aplicamos aí mais uma vez as relações entre os coeficientes das raízes, tá? Nesse caso, já aplicamos a da soma e do produto, tá? Quarto e último exemplo, diz o seguinte: determine o valor de K na equação kx² menos 22x mais 20 igual a 0, para que a soma das raízes seja igual a 11 sobre 3. Então, mais uma vez aqui, fala sobre a soma das raízes. Então, vamos trazer aqui a equaçãozinha que representa a soma das raízes. Antes de começarmos a resolver, precisamos determinar quem são os coeficientes aqui, os valores de A, B e C. Então, o A é K, o B é menos 22 e C é igual a 20, tá? Então, vejam bem. Eu sei que a soma das raízes, pois é dada aqui na questão, dá 11 sobre 3. Mas eu preciso aí descobrir o valor de K. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Aqui, ó, no lugar de x1 mais x2, eu vou colocar 11, tá? Sobre 3, pois eu sei que a soma vai dar isso aqui. Vai ser igual. Aí, agora eu vou pegar os valores que eu tenho aqui, ó. Os valores de B e o valor de A, que fica 22 sobre K, né? Que o valor de A é K. Então, vamos aqui. Vou colocar o menos da fórmula. Menos B, B é menos 22, então, vou pôr menos 22. Vou colocar entre parênteses, porque eu vou fazer um jogo de sinal, dividido aqui por A. Quem é A é K, né? Que a gente já representou aqui. Então, vamos só fazer aqui o jogo de sinal, tá? Então, aqui vai ficar, ó,
11 sobre 3, que eu sei que a soma das minhas raízes dá isso, pela informação que eu tenho na questão. E fazendo o jogo de sinal, no segundo termo aqui, ó, menos com menos dá mais, né? Então, aqui vai ficar 22 sobre K, tá? Bem, aqui eu tenho essa equação em que eu posso resolver, gente, meio pelos extremos, ó, 11 vezes K e 22 vezes 3, tá? Então, aqui eu sei que vocês já sabem fazer, então vamos mais rapidinho aqui. 11 vezes K, isso aqui dá 11K. 22 vezes 3, isso daqui dá 66, tá? Então, fazendo agora a divisão 66 por 11, já que o 11 vai passar dividindo, então K vai ser igual a 6 por 66 dividido por 11 dá 6. Então, encontramos aí, ó, o valor de K que é pedido na questão, tá? Determinar aí o valor de K, né, dada nessa equação, para que as raízes, a soma das raízes seja 11 sobre 3. Então, aplicamos as informações que a gente tinha e encontramos o valor de K. Tranquilo? Pessoal, todos esses exemplos que eu coloquei aqui, eles estão aí no livro de vocês, tá? Nas páginas que eu citei, 44 e 45. Vocês podem ver a resolução lá, mas aqui eu posso explicar, talvez de uma maneira que vocês entendam melhor, tá? Então, não custa nada fazer aí as anotações e as considerações de vocês a respeito desse conteúdo e do que vocês entenderam. Tranquilo? Agora é com vocês, tá? Eu quero que vocês resolvam aí os exercícios da página 46, as questões 26, 27 e 28, tranquilo? Qualquer dúvida estou à disposição e bons estudos!